O item 2 do material didático, na página 44, a igreja na Judéia e em Samaria. Bom, todos os eventos que nós temos visto até agora são eventos retratados em Jerusalém, os discursos, o Pentecostes, né? Os discursos do apóstolo Pedro, o apóstolo João, a cura do coxo foi, né, no templo, tudo está ocorrendo em Jerusalém. Bom, o que vai acontecer a partir do capítulo 8 é que assim que começar a perseguição, os cristãos terão que se espalhar, primeiro pela Judéia, depois vão para o estado vizinho, Samaria, e depois vão também para a Síria. O que nós veremos, depois a perseguição de Saulo vai se estender ao caminho de Damasco, quando ele se converte, já está falando da Síria, do país vizinho. Essa perseguição ela vai colaborar com o crescimento do cristianismo. Jesus havia dito que eles seriam testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Por enquanto, eles estavam sendo testemunhas em Jerusalém. Mas agora eles vão começar a se espalhar por todo o estado, que era a Judéia. Então, Jerusalém era a cidade, a capital da Judéia. Samaria era o estado vizinho. Seria mais ou menos como aqui a cidade do Rio de Janeiro, a capital. Nós temos o estado do Rio de Janeiro, que pega desde Paraty até Campo dos Goitacazes. Então seria toda a Judéia. E Samaria é o estado vizinho, por exemplo, Minas Gerais. E até os confins da terra, quando vai já alcançar Síria e outros países. Tá bom? Bom, então, o item 2, a igreja na Judéia e em Samaria. Neste momento, inicia-se o ministério a não-judeus, pois eles chegaram a Samaria. Bom, lembrando que nesse momento aqui eu falo judeus em termos de descendente das tribos, descendente da tribo de Judá. É importante separar isso porque eu falei Herodes, os Herodes diziam serem seguidores do judaísmo. Então o judaísmo passou a ser a religião pregada por Israel, começou a ser chamado de judaísmo. Não só fazendo referência à tribo de Judá, mas a todos os seguidores daquela fé foi chamado de judaísmo. Então, nesse sentido, também muitos eram chamados de judeus. Mas falando aqui agora de pátria, porque tinha a Judéia, que era formada principalmente de judeus e de benjamitas, da tribo de Benjamim. Mas Samaria já era a capital do Reino do Norte, que era a capital das outras 10 tribos que se separaram do filho de Salomão, chamado Roboão. Então, eles já vão para o estado vizinho. Naquela comparação que eu fiz com vocês, eles foram, por exemplo, pregar em Minas Gerais, o estado vizinho. Jesus havia dado ordem para que eles começassem por Jerusalém, ficar em Jerusalém, né, até que do alto sejam revestidos de poder. Mas alcançassem Judéia, Samaria e até os confins da terra. A igreja não estava cumprindo isso e Deus permitiu a perseguição. E assim, veja o que vai acontecer. Está aí no texto do livro, esses 4 primeiros versículos, eu coloquei para nós lermos. Vai começar uma perseguição feroz. Essa perseguição é ilegal. Os israelitas, eles não tinham autorização para fazer essa perseguição e prisão. Então, eles vão matar realmente de maneira ilegal. A morte de Estevão, além de ser um erro religioso, tá bom? Era também um erro contra a lei, porque eles não tinham autorização para matar nos dias do Novo Testamento. Eles mesmos disseram isso para Pilatos, quando estava julgando Jesus. Bom, então Atos capítulo 8, versículo 1,
Nós lemos a parte A do versículo que diz: e também Saulo consentiu com a morte dele, né? E a partir da parte B diz: e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Aqui uma questão interessante, irmãos. Não há explicação para o fato do texto dizer que os apóstolos não foram perseguidos. O mais provável é que matar os apóstolos ficava muito evidente para o povo a atitude, né, que aqueles sacerdotes estavam tendo. Agora, matar anônimos, Estevão, vamos considerar, ele era um anônimo nesse sentido, não era tão conhecido quanto os apóstolos. Os apóstolos estavam fazendo sinais, como eu disse para vocês, entre 1 e 2 anos havia se passado do Pentecostes. Então os apóstolos estavam fazendo muitos sinais, eram muito conhecidos, então teria sido a razão para eles não perseguirem os apóstolos. Mas os cristãos anônimos que não eram conhecidos seriam mortos à revelia, né, e sepultados à revelia também. Tá bom? O versículo 2 diz: e uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então, era uma perseguição ilegal, né? Ilegal diante de Deus e diante da lei que eles se submetiam, que era a lei dos romanos, não? E violenta, violentíssima, porque estava arrastando homens e mulheres. O comentário prossegue: a perseguição foi, além da unção do Espírito Santo, uma ferramenta que Deus usou para que a igreja cumprisse o ID, né? Às vezes Deus permite, né, um acontecimento desse. Como eu disse para vocês, talvez tinha aí 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, calculado aproximadamente, porque o próximo capítulo vai falar da conversão de Saulo. E se você procurar nos livros de cronologia, vai dizer que Saulo, ele se converteu cerca de 2 anos depois do Pentecostes.